Gente, estamos aqui hoje reunidos para mais uma banca de TCC da Universidade Federal do Piauí, curso de Filosofia, SEAD-UFP, e hoje quem vai fazer a apresentação do seu trabalho, a sua defesa, é a aluna Andréa Matos da Silva, cujo tema é a perspectiva da ética aristotélica como caminho para a felicidade. Então, Andréa, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação, a sua defesa. Fique tranquila, fale aquilo que você estudou, que está no seu trabalho. Em seguida, a palavra vai ser dada aos professores, Ricardo e Claudinei. E, a partir de agora, você já pode iniciar. E aí, quando você terminar, você avisa, tá? A palavra é sua. Boa tarde, meu nome é Andreia, sou aluna do Polo Vale do Corrente. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, agradecer por esse momento, que é um momento muito importante para a minha vida. Quero agradecer a todos que me apoiaram, à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de curso, aos meus professores, por ter me incentivado e me apoiado durante toda essa jornada, durante esses 4 anos de curso. Quero agradecer imensamente, de coração, a meu professor orientador, que é o professor Elisson, por ter me orientado e me incentivado com muita dedicação e paciência. Quero também agradecer e cumprimentar a banca examinadora em nome do professor Ricardo e do professor Claudinei. Meu tema é a perspectiva da ética aristotélica como caminho para a felicidade. O meu trabalho tem como finalidade analisar as contribuições da filosofia aristotélica, considerando a sua definição teórica, quanto à concepção de felicidade, a eudaimonia, desenvolvido por meio de ações éticas para compreender a filosofia. Por trás dos seus conceitos é preciso compreender o contexto histórico-político, assim também como o contexto cultural-filosófico presente em suas obras. Denotaremos ações das virtudes éticas como caminho para alcançar a felicidade. E que relações com boas pessoas proporcionam a felicidade e, assim, contribui para a formação do bom caráter. O ser homem, sem que se desvie dos seus vícios, deve agir de forma racional e ética, procurando dessa forma sempre praticar ações baseadas na razão da sabedoria, para ter uma vida repleta de bons princípios, virtuosidade e alcançar a felicidade. O tema da filosofia foi discutido por muitos autores da filosofia ao longo do tempo, na Antiguidade Clássica. O pensador se destaca nessa temática. O filósofo Aristóteles ficou conhecido por ter produzido muitas coisas sobre diversas áreas do conhecimento humano. Dentro da filosofia, ele falou sobre ética, falou sobre política, falou sobre teoria do conhecimento e muitas outras áreas. Hoje eu vou falar um pouco sobre os pensamentos relacionados à ética, mais especificamente eu vou falar sobre os seus pensamentos, o pensamento do autor, sobre a temática felicidade. Para Aristóteles, a felicidade era a eudaimonia, uma palavra grega que pode ser entendida como bem viver. Segundo Aristóteles, a felicidade era um fim último de todas as ações humanas, ou seja, o objetivo final, a meta de todas as nossas ações, tudo que fizemos no dia a dia, tudo que fazemos no dia a dia, como, por exemplo, comer, beber, trabalhar, sair no fim de semana, estudar, tudo isso tem como fim último viver bem. Para Aristóteles, a felicidade depende, por um lado, da sorte e, por outro lado, depende de nossas escolhas, das nossas ações, que não deveríamos nos preocupar com aquilo que não depende da gente.
pois sobre isso não podemos deliberar. Nossas escolhas deve se ater, pois é sobre isso que podemos deliberar, sobre escolher bem nossas ações. Com certeza nos ajuda a caminhar em direção a uma boa vida, a um bem viver. Enquanto escolher mal nos leva a um caminho contrário. Eu vou ilustrar isso aqui com um exemplo. Eu pensei na seguinte situação: temos uma prova muito importante para acontecer no início da semana que vem. E, ao mesmo tempo, somos convidados, o fim de semana está para chegar, né? E, ao mesmo tempo, somos convidados para uma festa que queríamos muito participar. Somos convidados. Aí é onde nos cabe a uma escolha. Utilizamos o fim de semana para estudar para a prova, que será tão importante, ou utilizamos o fim de semana para irmos à tão sonhada festa que queríamos muito participar. Mas talvez o fato de deixar de estudar no fim de semana para ir à tão sonhada festa possa influenciar no resultado da prova negativamente. Como Aristóteles fala, escolhas nunca serão fáceis, mas saber escolher é fundamental. Para Aristóteles, o ser humano, enquanto um ser racional, pode desenvolver uma sabedoria prática que contribui para que ele faça boas escolhas. Para Aristóteles, essa sabedoria prática estava relacionada à virtude. Estaria relacionada também a um outro conceito muito importante, que é o da justa medida, que pode ser entendida como um meio que estaria entre o extremo de excesso e o extremo da carência, o vício defeito por excesso, e do outro lado, o vício defeito por falta. O corajoso não seria aquele que se coloca à disposição de qualquer risco, pois este cairia no vício da temeridade, mas também não seria aquele que não se arriscaria a nada, pois esse cairia no vício da carência, da falta. Eu pensei também em um outro exemplo, onde somos abordados na rua por um bandido armado, que nos rende e tenta pegar os nossos pertences. A princípio, pode parecer que o corajoso seria aquele que enfrentaria o bandido mesmo estando desarmado, mas, para Aristóteles, esse não é o caso, pois para ele não saber calcular o risco e se colocar em perigo seria equivocado, seria temeridade. Por outro lado, ele também fala que se na nossa vida não corrermos alguns riscos, tendemos de alguma forma a sair prejudicado. Eu pensei também em uma outra situação, que é a seguinte: existe uma menina ou um menino que gostamos muito, mas somos muito envergonhados para assumir e falar com essa pessoa sobre os nossos sentimentos. Mas se em algum momento não corrermos o risco de assumirmos os nossos sentimentos em relação a essa pessoa, nunca saberíamos se o sentimento dessa pessoa por nós seria recíproco. Eu também vou tentar exemplificar aqui mais uma virtude, segundo Aristóteles. A amizade é um meio termo, que é a amizade. A amizade é um meio termo entre a subserviência e a rabugência. A rabugice. A rabugice é uma pessoa sem qualquer simpatia, mal-humorada, que não faz nada pela outra. Esse tipo de pessoa dificilmente terá amigos futuramente, pois é uma pessoa que se torna rabugenta. Por outro lado, aquela pessoa que faz tudo o que o outro quer, que sempre cede em relação à vontade do outro, é um ser subserviente. A amizade
é uma troca e não uma relação onde só o outro abaixa a cabeça, onde só um lado está para satisfazer o outro. É fácil, em nosso meio, em nossa turma, ao nosso redor, identificarmos esse tipo de pessoa. Que é a pessoa rabugenta, que é aquela pessoa mal-humorada, que não lidar bem com muitas outras pessoas. Também é fácil identificarmos aquela pessoa subserviente, que é aquela pessoa, um sujeito que sempre faz o que o outro quer para parecer legal, mas de tão legal acaba sendo passado para trás. O homem, Aristóteles falou também sobre o homem que busca ser feliz, a essência da felicidade, uma vida contemplativa, a suprema felicidade, prazer intelectual, atividade virtuosa. Aristóteles fez uma análise do agir humano, onde constatou que todo o conhecimento e todo o trabalho do homem visam algum bem. O bem é a finalidade de todas as nossas ações. Então, refletir sobre a nossa felicidade, sobre o bem viver, é fundamental. E refletir sobre nossas escolhas faz-se necessário. Então, professor, tudo que eu entendi do meu trabalho, tudo que eu fiz, tudo que eu li, tudo que eu entendi, foi isso. Parabéns pela apresentação. E agora nós vamos dar continuidade aqui à nossa banca com os professores Claudinei e o professor Ricardo, que vão fazer considerações e arguição sobre o seu texto. Eu sugiro que você anote as perguntas que eles fizerem e, em seguida, quando eles te derem a palavra, aí você responde. Então, professor Claudinei e professor Ricardo, fiquem à vontade aí para iniciar, qualquer um dos dois. Então, boa tarde. Estão ouvindo, né? Estamos. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, parabéns aí, Andréia, pela apresentação, né? Obrigada. Bem tranquila, pela objetividade. Isso é importante aí na apresentação, mostrar essa tranquilidade, né, para a banca. Isso significa dizer que você se preparou bem aí para essa apresentação, né? Não só agora, mas em relação também ao que demonstra ao longo do percurso, tá? Vamos lá, então. Eu vou fazer uma análise mais geral aqui do texto. Depois esse texto vai chegar para você aí, por via do Ellison, né? Eu fiz alguns ajustes. Tudo que eu grifei em vermelho, ou aquilo pouco que eu grifei em vermelho, eu fiz uma mudança direta, tá? Certo. Então, vamos lá aqui. Eu fiz alguns destaques aqui, por exemplo, no resumo, né? No resumo, só de estrutura mesmo, né? Centralizado aí, em destaque no resumo, assim como também palavras-chave. Isso aí deve vir em destaque, tá? Certo. Em negrito, no caso. Eu acho que você também deve procurar aqui reformular o seu resumo. Aí, quando você reformular o seu resumo, você tem que reformular também o abstract, né? Em relação ao que tem que conter dentro do resumo, né? Problema, tema, objetivos, metodologia e um possível resultado final aí do trabalho, né? Seria esse conceito de felicidade para o Aristóteles. Você faz uma descrição aqui, mais uma descrição, mas não traz esses elementos que são fundamentais aí para um resumo. Então, eles têm que aparecer aqui no seu trabalho. Trazer os elementos fundamentais do resumo. Você pode colocar aí uma observação. Indo mais aqui adiante. Eu acho que foi uma questão, quando eu abri no meu computador aqui, que ficou meio espalhado aqui o seu sumário. Eu não sei se está a mesma coisa no seu, deve ser isso. Mas é só questão de ajuste. E você precisa dar um destaque
e dar um destaque aí também nos títulos, certo? Eles estão tudo de um único modo, né, sem destaque. Aí tem duas questões aqui. Você dá um destaque em negrito, na introdução, no capítulo 1, no capítulo 2. E nessas subseções, aqui eu estou vendo aqui que tem 3, tem um que vai até 3. Do primeiro, né, o capítulo 1, tem 1.1, 1.2. Do 1.1 a 1.2, isso aqui vem destacado em negrito. A partir do 3 não precisa, isso aqui está correto. Não precisa vir destaque. Tá? Você precisa também aqui padronizar aqui a numeração da introdução, né? Ou você começa como está aqui, introdução, numeração 1, que a regra também sugere, ou você começa a numeração 1 a partir do capítulo 2, que aqui elas se repetem, né? Não sei se você percebeu aí. Elas estão repetidas. Tá? Certo. Foi um erro meu, professor. Mas isso é fácil resolver. Tá. Aí tem uma curiosidade aqui, eu não sei se eu colocaria assim, mas fica aí a critério, né? Na introdução mesmo. Você coloca assim: observe que na atualidade em que vivemos, na sociedade contemporânea, as pessoas parecem tomar rumos muito opostos e diferentes. Isso aqui está um dualismo aqui, né? Não precisa colocar, né? Só colocar opostos, não precisa colocar diferentes. Pode cortar isso. Dos propósitos por Aristóteles. Muitas vezes essa busca conta recursos momentâneos e concepções equivocadas acerca do que é o supremo bem. Isso aqui é uma questão muito específica de Aristóteles, essa visão do supremo bem. E também não sei se a gente precisa seguir assim, o modelo aristotélico, né? Isso é uma questão a se pensar, mas se é um modelo adequado, mais adequado de felicidade. A gente pode trazer alguns elementos do que se entende do pensamento de Aristóteles para pensar a felicidade. Então, colocar como imperativo sempre é problemático, né? Sempre bom deixar, quando se tenta afirmar coisa dessa natureza, deixar um espaço aberto, né? Porque não existe apenas essa possibilidade, mas entre outras. Certo? Então, não fechar toda a ideia no pensamento de Aristóteles, que só é possível pensar uma felicidade a partir do pensamento de Aristóteles. Apesar que eu acho bem relevante, né? Porque o pensamento eu já conheço um pouco mais do pensamento de Aristóteles, já trabalhei também esse conceito, tem artigos, tem relevância. Nem, por exemplo, supremo bem, né? Talvez a religião trabalhe com isso, mas outras vertentes não trabalham com essa categoria para pensar a felicidade como supremo bem, né? Então, isso é questão específica do pensamento do Aristóteles. Na própria introdução, né, da página 9, você coloca aí primeiro capítulo, né? Só que você não descreve os demais, né? Então, é interessante você descrever os demais capítulos dentro da introdução. Tá bom? Certo. Certo. Uma outra coisa aqui que eu anotei é do capítulo 1. Primeiro, ver a numeração toda da página, né? A partir do capítulo 1, que ele se repete na introdução. Mas quando você coloca assim, preliminares sobre o caráter, né? Ficou me faltando alguma coisa. Se você lê bem a frase, ela parece que ela quer dizer alguma coisa a mais, né? A pergunta que fica é que tipo de caráter, né? Então, ficou aqui faltando você especificar que tipo de caráter é esse, tá? No próprio título da introdução, me pareceu que falta alguma coisa, tá? Certo. Aqui uma outra questão, e a primeira pergunta que eu faria, a partir da página 10. Quando você diz assim, dessa forma, a partir da ideia da amizade, né? A amizade incita no indivíduo a inspiração para a felicidade.
Quando o sujeito compartilha amizades duradouras e bondosas, tais relações influenciam suas relações e seu comportamento frente à sociedade. Dessa forma, uma convivência harmoniosa em sociedade promove o desenvolvimento do bom caráter, né? A pergunta que eu faço seria se é possível se chegar a essa harmonia, né, para chegar ao bom caráter dentro de uma sociedade. Isso aí fica para você responder ao final aí, tá? O que você acha? Se é possível pensar essa convivência harmoniosa para chegar à ideia de um bom caráter na sociedade? Ou a gente consegue viver de certo modo, adquirir um caráter, mesmo limitado, dentro de uma sociedade desarmoniosa, né? Se é possível pensar isso. Repete a pergunta para mim, professor, por favor. Para tentar simplificar, se é possível buscar esse bom caráter, somente se é possível chegar a essa convivência harmoniosa numa sociedade, né, para promover o bom caráter. Certo. Tá? Ela vai se comparar com outra pergunta que eu faço posteriormente. Que eu destaquei também aqui logo abaixo, quando você diz que é importante conviver com pessoas conscientes de suas ações para que um cidadão se torne sujeito íntegro no proceder de uma sociedade. Talvez é porque eu li um pouco aí o Sádio, né? O Sádio tem uma frase que eu acho interessante, que vai de desencontro aí a um pouco essa ideia de Aristóteles, né? Se você pegar na sua página 11, antes do 1.1, tem a última frase, né? Tem assim como as virtudes, os vícios também são voluntários, porque operam da mesma maneira, né? Eu lembro de uma frase do Sade, que é um autor aí do século XVI, XVII, ele diz que para se chegar, nós só podemos falar integridade do homem ou do sujeito quando ele passa primeiramente pela experiência dos vícios, né? É uma provocação boa. Bom, se a gente está numa sociedade totalmente harmoniosa, totalmente tranquila, é muito mais fácil de falar de um bom caráter, né? Mas, até como a Escritura diz, né, que o ouro é provado no fogo, né? É no desafio dessa desarmonização que nós somos promovidos, desafiados a ver o bom caráter, né? Mas fica aí como provocação para tu tentar dizer alguma coisa posteriormente. Do mesmo modo, né, nesse mesmo sentido, na página 11 ainda, do que eu falei agora há pouco, as paixões confundem o indivíduo, né, que, dividido entre desejos contrários, seus pensamentos atribulados e sua conduta afligida, né. Isso aqui nos leva a pensar muita coisa, né. As paixões, os desejos, né, o desejo não no sentido erótico, mas o desejo no sentido do vício, né, do corpo, da mente, né? Se nós pegar, por exemplo, a Sagrada Escritura, parece que a gente não tem muita saída, né? Não a Sagrada Escritura também, mas aí, se a gente linkar aí o professor Ricardo, talvez ele pode dizer mais do que eu, né? Com a contribuição do Tomás de Aquino, que ele vai dizer, juntando a ideia bíblica, né? Que nós pecamos por pensamentos e palavras, né? Mas, se eu não estou enganado, o Tomás de Aquino, ele acrescenta mais ainda, por atos e omissões, né? A minha interpretação disso, se a gente peca por pensamento, palavras, atos e omissões, o que significa isso? Que a gente não tem saída, né? Qualquer buraco que a gente tentar correr não tem muita saída. A gente está meio encurralado, né? Então, isso tudo tem a ver com os conflitos, né? As tribulações aí, quando se trata dos desejos, do pensamento, né? Bom, mas isso é apenas uma curiosidade, tá? Uma outra coisa, no seu texto... não, aqui está correto, no ponto 1, ponto 2. Que eu até destaquei aqui. Destaquei em vermelho. A virtude como bom estado da alma. Falta dar alguns espaços, né? Eu recebi o texto... Falta configurar melhor o texto. O meu chegou meio esparçado. Eu não sei se está a mesma coisa no seu, tá?
Se você está acompanhando aqui, por exemplo, uma coisa que é pouco comum, acompanhar o parágrafo, né? O seu parágrafo aqui está de 1,25 centímetros, você acompanha o título com o parágrafo, né? Mas, em alguns momentos, ele se separa dessa formalidade aqui, dessa estrutura, aliás. Então, você precisa formalizar. Se eu estou seguindo aí o título, de acordo com o parágrafo, eu tenho que seguir todos os demais títulos aí, tá? No mais, você precisa também formalizar aqui o destaque também dos subtítulos, tá? No capítulo 3, você destaca aí o 3.1, mas não destaca o 3.2, tá? Precisa padronizar aqui Qual essas capítulo, questões. Capítulo 3, tá? O capítulo 3. Aparece, por exemplo, no 3.1, lá na página 17. A mesma coisa em relação ao espaçamento aqui, de uma citação longa. Pelo menos uma que aparece aqui logo, que é da página 19. Se você pular logo seguidamente da próxima citação, ela aparece com espaço simples, que é o correto, né? Aí a outra, a de cima, aparece aí com espaço de 1,5. Ou seja, você precisa padronizar aqui as coisas, tá? Aí na página 20 já aparece de novo, né? Espaçamento de 1,5. Tá, então você tem que padronizar aqui. Padronizar o sumário e seguir a padronização do sumário de acordo com os títulos, dentro do decorrer do texto. Todo ele, tá? As considerações finais, você coloca em uma página separada, tá? Ela não vem junto aí ao final do capítulo 3, mas vem na página final mesmo, na página seguinte. Está cortando, professor, não estou entendendo direito. Falando das considerações finais, né? As considerações finais devem aparecer na página separada, tá? Deu para ouvir? Entendi. Agora sim. A mesma coisa também das referências. Tá bom? As referências finais. Agora não estou ouvindo, professor. Eu acho que tá dando uma falha na internet aí da Andréia, entendeu? Porque o professor, para mim, tá normal aqui a audição do professor Claudinei, mas tá dando corte na sua internet, viu, Andréia? Então, aqui também, mas tá pode perguntar novamente que ele repete, tá? Tá bom. Então, nas referências, tá? Nas referências finais, você precisa aí rever aqui, de acordo com a regra da BNT, né? Eu não vou ficar falando uma por uma, porque você precisa pegar aí para dar uma olhada e padronizar. O que vem em destaque, por exemplo, numa referência? Só queria destacar aqui duas coisas. A primeira delas é que você cita 3 obras iguais com edições diferentes, né? Ética Nicômaco, você cita 3 vezes, né? Você não precisa de fazer isso. A primeira que eu excluí aqui é da Martin Claret, tá? Porque muitos não usam essa edição. Talvez por dificuldade de encontrar outra, né? Mas como você está citando mais 2 aqui, significa que você teve acesso a elas, tá? Mas a Martin Claret, ela é mais uma edição de leitura. Não é uma edição para ser citada, assim. Porque muitos aí, que são tradutores, dizem que tem problemas, né? E como a gente não é tradutor, a gente tem que seguir aí um pouco certos conselhos aí dos tradutores que são mais relevantes, tá? Entendi. Então, deixa apenas uma. Tá bom? Certo. E uma obra que eu excluiria também, que eu excluí aqui já, de cara, foi do Convite à Filosofia, né? Da Marilena Chauí. Aí você tem que rever se você citou dentro do texto, né? O momento da citação,
Porque o Convite à Filosofia é mais um livro voltado para o ensino médio, né? Tá? Então, como é um texto acadêmico, mais profissional, esse texto aí você vai usar quando você começar a dar aula, né? Agora, num texto acadêmico, no artigo, não é interessante citá-lo, tá bom? Certo. Eu acho que no mais é isso. Deixo aberto aí para você responder as questões, mas parabéns aí pela apresentação da monografia, tá bom? Certo. Professor, a primeira pergunta que o senhor me fez, eu não consegui anotar, não consegui entender. Deixa eu voltar nela aqui. Eu perguntei o seguinte, se para a gente chegar a um bom caráter, o homem, o indivíduo chegar ao bom caráter, necessariamente precisa de uma convivência harmoniosa em sociedade. Essa é a pergunta, para resumir. Eu me baseei na página 10 aí do seu texto. Penso eu, na página 10, só um minuto. Quando você fala aí, né, logo depois da citação longa, né? A prática frequente dos atos virtuosos, os vícios e tal. Quando se fala da amizade, né? A amizade incita o indivíduo uma inspiração para a felicidade, né? Eu me baseei aí na sua afirmação. Dessa forma, uma convivência harmoniosa da sociedade promove o desenvolvimento do bom caráter. Entendi. Bom, mas respondi, depois eu falo. Como é? Pode responder, depois eu falo aí minha opinião. Não, mas se quiser continuar, pode continuar. Não, é a pergunta, agora para mim saber o que tu achas. Assim, para a gente chegar a um bom caráter, eu penso eu que sim, que precisa ter uma convivência harmoniosa para se chegar a um bom caráter na sociedade, porque é como Aristóteles fala. Desculpa, professor. É porque acabei ficando assim. Só um minuto. É como o senhor me perguntou a minha opinião. A minha opinião é essa, que para se chegar a um bom caráter perante a sociedade, tem que haver, sim, uma convivência harmoniosa entre os seres que convivem ao nosso redor, entre as outras pessoas. É Por isso. que é importante essa harmonia? Por que você acha que é importante essa harmonia? Como? Por que você acha que é importante essa harmonia? Porque eu acho que seja importante pelo fato de se tornarmos bons cidadãos, uma pessoa de bom caráter, pelo fato de sermos boas pessoas umas para as outras, de sempre nos ajudar, de sempre querer o bem da outra. Isso que eu acho importante. Ok. Eu fiz uma segunda, tu lembra da segunda? Não. Também não anotei. Deixa eu me lembrar também aqui. Era falando sobre os vícios, sobre a questão dos vícios. Era mais um comentário, né? Tá, Qual foi lembrei a aqui. página, professor? A partir da página o abandono das paixões e a vida ética. Certo. Eu grifei Qual aqui foi a as paixões pergunta? confundem o indivíduo que divide. Vou fazer aqui você escreve, né? Logo no segundo parágrafo. As paixões confundem o indivíduo que, dividido entre desejos contrários, tem seus pensamentos atribulados e sua conduta afligida. Se, de certo modo, negligenciar ou abandonar totalmente os vícios da alma, né? Claro, o Aristóteles ele está pensando a partir das suas categorias, né? Mas, assim, negligenciar os desejos contrários, será que
Somente isso é suficiente para a gente chegar a um estado ético, né? Dizendo de outro modo, né? Tentando deixar mais claro, né? Se, de certo modo, os maus desejos, as atribuições, tribulações, né? E conflitos dessa própria alma, de certo modo, elas não contribuem também para o crescimento da vida ética. Ou só abandoná-la simplesmente já é o suficiente. Deu para entender, né? Um pouco. Do que o senhor disse. Como é que a gente amadurece, né? Enquanto indivíduos? É a partir da experiência dos erros, né? É isso. Passando pela experiência do erro ao outro, né? Alguns dizem que tem a diferença entre o inteligente e o sábio, né? O inteligente, ele aprende com os erros, né? O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa viver a experiência, mas observando, ser um bom observador, ele chega a adquirir determinados tipos de virtudes. Mas, de qualquer modo, a experiência do contraditório, mesmo Aristóteles trazendo essa prerrogativa, né, dos isso e tal, eu vejo como necessária, né, importante para chegar a esse amadurecimento. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. Mas essas provocações é para tentar pensar um pouco fora do... dar um salto a mais para a gente pensar aqui dentro daquilo que Aristóteles nos propõe, tá bom? Mas é isso. No mais, eu passo a palavra aí para o Elis. E obrigado mais uma vez pela participação e pela apresentação. Obrigada. Muito bem. Obrigado, professor Claudinei. E agora, dando continuidade aqui à nossa banca, eu passo a palavra ao professor Ricardo. André, eu sugiro que você anote as questões, tá? Ficar um pouco mais atento aí quando o professor estiver fazendo a questão para não ter que voltar na pergunta, tá bom? Então, professor Ricardo, por favor. Então, boa tarde, já quase início de noite, né? Boa tarde a todos. Agradecer ao CEAD-UF por esse momento de apresentação de TCC, onde nós aprendemos cada vez mais. Na verdade, é uma troca de conhecimentos. A cada texto lido, a cada colocação também dos professores. Agradecer ao convite do professor Ellison participar dessa banca. E também parabenizar a Andréia Matos, né, pela apresentação, que foi bem segura, bem pontual. Tenho certeza que você escreveu e leu e releu o texto várias vezes, né, para se chegar a toda uma tranquilidade na sua colocação. E também agradecer e dar boa tarde aqui para o professor Claudinei. A cada pontuação que ele faz nos textos, nós aprendemos cada vez mais, né? E aí surgem, assim, até novas reflexões. Ele falando ali do Aristóteles, Tomás de Aquino. Eu lembrei que você utiliza a obra Ética Nicômaco, né, para falar aí da perspectiva da ética aristotélica como caminho para a felicidade. Ora, o Aristóteles está pensando em direcionar alguém para a segurança da felicidade, a eudaimonia. Quem é esse alguém? É o Nicômaco, que não é o pai do Aristóteles, mas é o próprio filho. E é interessante porque nós pouco sabemos, né? Será que o filho seguiu as obras, o que o pai tinha escrito nessa obra? Como é que foi a vida desse Nicômaco? Ele acrescentou com outros textos, se perderam no tempo, enfim. Pelo menos em pesquisas eu nunca li nada sobre o filho do Aristóteles. E aí eu rebato, né? O Claudinei me mandou a pergunta do Tomás de Aquino e eu queria saber dele se ele tem alguma pesquisa em relação justamente tanto ao pai do Aristóteles, que era médico, tudo bem, mas e o filho? Foi o que aconteceu. Outra característica importante é porque você fala do ser virtuoso, né, na perspectiva aristotélica, mas, ao mesmo tempo, Aristóteles aplicou na polis grega, ele foi um grande governante, ele conseguiu, né, porque o Platão, por exemplo, no seu livro A República, estabelece a sociedade perfeita. Mas aí o Platão ele fez isso na polis, né? E o próprio Aristóteles foi convidado a direcionar o Alexandre o Grande, né? E aí nós percebemos que houve umas contendas com o próprio Aristóteles, que foi mestre de Alexandre o Grande, né, rei da Macedônia,
E será que o Alexandre se tornou um homem virtuoso por ter um tutor, um professor como Aristóteles? Né? Então, nós temos a perspectiva filosófica, mas eu penso assim, a cultura, a época e os principais agentes que estavam ali com Aristóteles. Como é que funcionou isso, né? E como é que, ao mesmo tempo, perpassa o pensamento de Aristóteles por toda a história, né? Quer sejam os medievais, quer sejam os modernos, quer sejam nós contemporâneos, né? É um tema pertinente que queremos ouvir sobre esses conceitos, né, que se fazem presentes na nossa vida. Então, eu vou na mesma linha do professor Claudinei, fazendo ao máximo para não pontuar os mesmos pontos que ele já colocou, e já enviei o texto para o professor Ellison, que ele vai lhe mostrar, né, para a aluna, sobre os principais pontos que podem ser melhorados no seu texto. Né, lembrando que nós estamos na banca justamente para deixar o texto mais aprazível, mais agradável, né, com melhores conselhos para você ser norteada. Já que você aponta o caminho da felicidade para Aristóteles, a banca tem essa intenção de lançar outros olhares para melhorar o seu texto, né? Andréia Matos da Silva. Então, o resumo, como o professor Claudinei já tinha colocado, o resumo não precisa de espaçamento e nem precisa de parágrafo, né? Não precisa de espaçamento duplo ou um e-mail, ele é espaçamento 1. E penso que essas palavras-chave, a felicidade, a ética e a virtude, são a centralidade mesmo do seu texto, aquilo que você se propõe a colocar. Mas, ao mesmo tempo, lá na linha 7, 8 e 9 do seu texto, eu achei um pouco confuso. Então, você pode ler com o seu orientador as ideias principais desse resumo e tornar ele um pouco mais claro, né? O resumo, você pode colocar sua pergunta de partida, seus objetivos, o objetivo geral, específicos, a sua metodologia, a centralidade do seu texto. Assim como o texto do professor Claudinei, o meu sumário também ele veio todo desconfigurado, deve ter sido e-mail, não sei. Então, depois você reveja. E temos algumas palavras ou termos repetidos na introdução, que acaba sendo uma introdução bem resumida, né? Você poderia, no primeiro parágrafo, problematizar, dizer por que a felicidade é interessante, por que nós devemos refletir sobre a felicidade. Depois, por que o Aristóteles é tão atual na nossa vida, né? Tantos milênios aí da sua morte, por que ele ainda se faz pertinente? E aí você vai afinilando o seu texto. E pontuar no último parágrafo mesmo, eu vou trabalhar isso, isso e isso, e nas conclusões você dá uma prévia da conclusão, né, para o leitor ficar assim, rapaz, o que é que vai acontecer nesse texto? Ficar justamente com curiosidade, né, esse é um dos aspectos da introdução e da conclusão, é um aspecto seu, e você vai despertando curiosidades, porque na conclusão, não é que você vai concluir, agora eu sou estudante de filosofia, passei 4 anos só lendo as obras de Aristóteles e dominei todo o conteúdo dele, é impossível, né? Não tem como. Então, por mais que nós chamamos de conclusão, você vai deixar, vão surgir novas inquietações, novas indagações, e aí você pode colocar também no finalzinho da conclusão, por quê? Essas perguntas que te vêm quando você conversou com seu orientador, nas suas leituras, nas suas reflexões, você vai dar continuidade posteriormente nas suas próximas pesquisas, né? Então, está no texto mesmo, na página 10, sigo mesmo as mesmas orientações do professor Claudinei. Achei o texto confuso, resumo, introdução, tem algumas características, mas aí depois o texto flui. Você começa a dialogar mesmo, a trazer a perspectiva aí da felicidade do Aristóteles. Penso que a estética também está interessante, né? Nem tantas páginas para um tópico e menos para outros, mas todas contemplam a mesma característica. E é um texto que faz a gente pensar, principalmente sobre a questão da virtude, do bom estado da alma, né? Como é que o Aristóteles pensa a questão de corpo e alma. Existe essa fragilidade mesmo na página 13, que você cita. Você traz o Aristóteles, né? Você traz o autor, que na verdade ele tem que ser o centro do seu texto, e aí você deve mudar mesmo essa citação da Marilena Chauí.
2002, porque temos ótimos livros didáticos, assim, que que clareiam as ideias mesmo, né, do Shalita, da Chauí, do Coan, também tem outros pensadores, da Maria Lúcia de Arruda Aranha, enfim, tem vários livros aí que ajudam mesmo a clarificar as ideias. Você pode ler, fazer fichamentos, fazer videoaulas, mas quando você vai para um texto acadêmico, utilize os comentadores da academia. E eu tenho certeza que lá no início da graduação de filosofia, você viu muitos autores, né, comentadores sobre a história da filosofia antiga, né? Então, você poderia ter trazido para o seu trabalho esses pensadores que você já teve contato na academia. Só na página 14 é que você vai falar do termo eudaimonia, né, do Aristóteles, a relação da felicidade. Você poderia ter se remetido antes, né, já no início, essa característica, e também na página 15, né, aqui você coloca a citação e explica pouco, você explica em 3 linhas a citação e já pula para o Aristóteles de novo, e não reflete muito sobre isso, né? É como se o Aristóteles, na verdade, ele tem essa característica, né? Ele é claro por si só, mas é necessário que nós tragamos exemplos, reflexões nossas também, para dialogar mais com o próprio pensador, com o próprio estagirita, né? E essa é outra característica que eu queria falar, que você cita muito o Aristóteles, e você pode substituir, né, o filósofo que eu estou estudando, o filósofo da nossa problemática, o estagirita, né, enfim, procurar outros sinônimos para não ficar muito repetitivo a palavra Aristóteles. Nas citações, vocês, da página 15, anteriormente, né, da 1 a 15, você utiliza direitinho, você coloca Aristóteles P. ponto, que é página, né, mas aí a partir da página 16, eu não sei de onde é que você tirou isso, que você coloca Aristóteles 2009 pague. Você pagou ao Aristóteles, né, porque aqui, aí você corrige, né, tirar esse AG, porque é página 233, e assim sucessivamente. O que me chamou muita atenção também foi essa relação, e o Claudinei já fez a pergunta sobre isso, né, eu não vou nem fazer a mesma pergunta, mas achei muito interessante essa questão do sujeito acrático, né? A pergunta mesmo seria para você explicar com suas palavras, como é que se dá na concepção aristotélica, e você explica isso daqui, mas eu quero ver com suas palavras, e que você me desse um exemplo de hoje, né? Como é que nós podemos explicar esse sujeito acrático aqui, porque parece que ele conhece, e aí, como é que faz em relação à prática? Aí quem vai me dizer é você, citando aí um exemplo. Essas partes finais ficaram muito interessantes, né, porque você traz um diálogo legal, e ali, rapaz, a leitura flui. Sabe aquele texto que você pega e lê em pouco tempo, e diz, rapaz, como me trouxe tantas questões, e ao mesmo tempo eu entendi o texto, né? Então, no todo, eu achei o texto bem claro, a apresentação está bem interessante também, né? E só na conclusão que você coloca assim, no antepenúltimo parágrafo, a obra de Aristóteles claramente nos proporciona uma reflexão abrangente acerca das ações do indivíduo rumo à felicidade. Sua obra propõe refletir sobre a finalidade da vida humana, né? Aí você acaba sendo repetitiva, então você pode suprimir aqui uma boa parte do texto, porque você, para não dizer a mesma coisa, né, cansavelmente com as mesmas palavras. Sobre as referências, é o mesmo que o professor Claudinei tinha pontuado, e só perguntar mesmo por que você escolheu a mesma obra, Ética Nicômaco, aliás, 3 Ética Nicômaco, de editoras diferentes. O Claudinei falou aí da Martin Claret, tá vendo como a gente aprende, eu não sabia dessa fragilidade da Martin Claret, e sempre ouvi falar, né, na minha graduação eu tinha lido até a da UNB, que ela é uma referência, né, a tradução ela não sofre tantas críticas, né? E senti falta, claro, dos pensadores. Cadê o Giovanni Reale, né? Cadê o Batista Mondinho? Não sei se o Batista Mondinho é aceito, mas cadê o Giovanni Reale e outros que você estudou na sua graduação que você poderia ter trazido, né? Comentadores. A Marilena Chauí tem fragilidades. Se você utilizasse também os 10 mandamentos da ética do Gabriel Shalita
por ele ser midiático, ele poderia sofrer fragilidades, mas ele não é um texto didático, ele é um texto acadêmico. E aí ele também vai trazendo exemplos do cotidiano. É um livro que eu indico também, se você, posteriormente, para avançar, para entender um pouco mais da questão do Aristóteles, e também Para Além da Virtude, do Alasdair Mercanteri, que você poderia fazer essa relação aí da virtude aristotélica e também do conceito de virtude na nossa sociedade. Porque muitas vezes nós pensamos que nós temos a tendência de transliterar, né? De trazer o conceito de felicidade de Aristóteles como se ele estivesse aqui vivenciando a pandemia, vivenciando a nossa realidade. Não é assim. Primeiro, contextualizar o filósofo. Foi uma das características que eu senti um pouco de falta no seu texto, né? Às vezes nós dizemos, fulano fala da história do filósofo, é para encher linguiça no texto, mas muitas vezes se encaixa também, porque é necessário nós contextualizarmos. Qual é a cultura do Aristóteles? Quais são os meios que fizeram com que ele refletisse sobre isso, né? Então, poderia você também ter utilizado esse recurso. Então, no mais, é isso. Tem as duas perguntas, você se lembra delas? Né? O que é o sujeito acrático, com as suas palavras, trazendo para uma realidade cotidiana, né? Para o hoje. E a outra, justamente, até eu já tinha me perdido aqui sobre a outra. A outra, já que você colocar na introdução, e essa pergunta eu te faço para você já escrever também a resposta, para você colocar na introdução qual foi o momento que você escolheu Aristóteles e por que a felicidade. Por que você não escolheu a amizade, a política, a ética? Por que você não escolheu outro tema? Né? A partir de que momento na sua graduação você escolheu esse pensador e por que esse tema? Ok? Certo. E a acrasia, com o exemplo de hoje, e aí por que você escolheu esse tema e por que esse filósofo. E a outra pergunta, lembrei que é a do Claudinei. Claudinei, se estiver me ouvindo, se você puder me responder se existe alguma pesquisa sobre o filho do Aristóteles. Será que ele foi um homem virtuoso, como Aristóteles escreveu um livro para ele, né? Será que ele seguiu as regras do pai? Essa é para o Claudinei. Então, encerro por aqui e passo a palavra para a Andréia Matos. Em relação a... Vou deixar ela primeiro falar aí. Mas se quiser falar, pode falar. Em relação à acrasia que o senhor me perguntou, boa parte da literatura filosófica tem como a acrasia pela mesma coisa que a fraqueza da vontade. O exemplo de hoje que eu vou dar eu não sei nem como eu dei esse exemplo, porque agora que me deu um branco, me perdi aqui, mas eu vou tentar usar um exemplo de um fumante que quer largar um cigarro, mas não consegue. Como é que eu posso dizer? Ô, professor, você me pegou na saia justa, não consegue. Ele tenta agir contra a sua vontade, né? Que é contra o seu melhor juízo também. Que é largar o cigarro, é a melhor coisa a fazer. Esse é um exemplo, assim, que... Professor, você me pegou assim meio despreparada também, né? E em relação por que eu ter escolhido o filósofo Aristóteles e ter escolhido esse tema, é porque Aristóteles eu comecei a ler ele e me identifiquei muito, comecei a gostar de ler as obras, não li todas e também não li muitas, mas a respeito da felicidade também é porque eu me identifiquei e gostei e quis escolher esse tema e defender. Ok, aí eu só ressalvo, né, para você colocar isso no seu texto, lá na introdução, esse momento inicial que você se apaixonou pelo filósofo e você coloca suas motivações, tá? Porque aí vai ficar mais consistente o seu texto argumentativo, né? Você está dizendo, eu vou escrever por isso. Em determinado momento da minha graduação, eu comecei a ler a Ética Nicômaco, gostei muito dessa obra, né? E aí comecei a ler as demais. Então, sobre a acrasia, eu penso que você trouxe um exemplo bem cotidiano, né? Mas aí você citou a pessoa que quer largar, aí quem não quer, né? E isso seria um ato virtuoso? Aí fica a pergunta, dentro da sua resposta. Seria um ato virtuoso? Seria de quem pratica o ato de fumar?
E aqui eu encerro. Seria um ato virtuoso? Assim, para quem quer largar, sim, né? Você citou que na acrasia é aquele que tem consciência, né, ele sabe o que é o caminho virtuoso, mas a prática é diferente. E aí você citou o exemplo do fumante que quer largar o cigarro. Mas aí eu pergunto, e aquele que não quer? É um ato virtuoso, o fumo? Ou os vícios? Professor, acho que não. Então é isso, eu passo a palavra para o professor Ellison. Muito bem. Professor Claudinei, você está satisfeito? Quer fazer mais alguma consideração ou alguma questão a mais para a Andréia? Não, tá tranquilo. É só em relação ao que o professor falou, né, sobre o filho do Aristóteles. Eu não tenho nenhuma pesquisa assim. Questão bibliográfica, né? Não conheço nenhuma uma literatura, porque também nunca me interessei muito sobre essa perspectiva, né? A gente pode pesquisar aí. Se eu encontrar alguma coisa, ele fala, né? Não, ok, nessas bancas de TCC vem algumas questões. Por exemplo, se fala muito do Sócrates virtuoso, mas pouco se trabalha aquele comediante grego que satirizou o Sócrates. O Sócrates era o pior filósofo para ele, né? E a gente vê poucos artigos acadêmicos, poucas produções, e também ética Nicômaco. Ora, como é que ele direciona um livro ao filho e ninguém na história fala desse filho? Para onde que ele foi? Né? Quem era esse Nicômaco? Algumas questões que vêm assim, quem sabe futuras pesquisas, né? Se abram aí. Então é isso. Muito bem. Então, dando continuidade aqui à nossa banca, Andréia, parabéns mais uma vez pela apresentação. Acho que hoje você conseguiu aí mostrar a sua melhor versão no que se refere à apresentação, comparado aí com as outras vezes que a gente se reuniu para você apresentar o seu texto para mim. As observações que os professores fizeram, eu vou estar te repassando. Eu sugiro que você faça as correções, né, as modificações. E em relação a essa questão do texto, geralmente eu peço que o aluno me envie o texto no formato Word, para que eu envie para os professores, fica mais fácil para comentar, abrir as caixinhas de diálogo no Word, né? Em PDF é mais difícil fazer isso. E às vezes acontece o seguinte, o aluno manda o trabalho, e aí, por exemplo, o meu pacote Office é um, o do aluno é outro, o do professor pode ser outro, e às vezes na hora que a gente vai abrir, às vezes bagunça, né, alguma coisa. Então, quando você fizer as correções do seu texto, que tiver tudo certinho, transforma ele para PDF e só quando envia a versão em PDF. A versão em PDF a gente tem certeza que ela não vai modificar, por exemplo, essa questão da forma mesmo, entendeu? Agora, o que for de ABNT, de espaçamento, essas coisas aí você vai ter que corrigir como os professores pontuaram. Então, agora, nesse momento, a gente vai se reunir aqui numa outra sala e você continua aí, não desliga, e depois a gente volta para dar o resultado final. Sim. A gente estamos de volta. Está me ouvindo bem, Andréia? Estou sim, professor. E aí, está ansiosa para saber a tua nota? Estou ansiosa. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui para fazer a leitura da ata. Aos 21 dias do mês de julho de 2021, reuniram-se representantes docentes do curso de Filosofia da Universidade Aberta do Brasil, Centro de Educação Aberta e à Distância, CEAD-UFP, alunos e convidados virtualmente em sala de webconferência Meet. A banca examinadora foi constituída pelo professor mestre Ellison Assunção França, que atuou como presidente, professor mestre Claudinei Reis Pereira e professor mestre Ricardo de Moura Borges. Procedeu-se a apresentação pública do trabalho de conclusão de curso intitulado A Perspectiva da Ética Aristotélica como Caminho para a Felicidade, de autoria da aluna Andréia Matos da Silva. A sessão transcorreu conforme o protocolo de sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso, constando dos seguintes encaminhamentos: abertura da sessão pelo presidente da banca, exposição do trabalho pela aluna, arguição pelos membros da banca, explicitação por parte da aluna, e concluída esta fase, a sessão foi interrompida por alguns minutos, 5 minutos, né, para que os membros da banca realizassem a avaliação do trabalho,
retornando ao plenário, sendo que o resultado proclamado pelo presidente. A banca examinadora atribui média 9 ao trabalho de conclusão e julgamento, tendo sido aprovada. Então, Andréia, você está aprovada, meus parabéns, né? Obrigada. E com uma excelente nota, né? De fato, hoje você conseguiu aí fazer uma boa apresentação do seu trabalho. Acho que de todas as apresentações, hoje foi a melhor. Então, nas nossas reuniões, você estava bem nervosa, mas hoje realmente aí baixou o espírito da segurança, né? Gostei também da apresentação. E, no mais, boa sorte, né? Desejo sucesso para você na sua caminhada, que continue aí os estudos, que continue aí as pesquisas, que parta aí para uma futura especialização, um mestrado, e que continue estudando todo dia o Aristóteles e os outros aí, tá bom? Então, eu passo aqui a palavra para os professores e, em seguida, você faz as suas considerações finais e a gente encerra. Então, parabéns. Uma pergunta. Você já trabalha com ensino? Já ministrou aula de filosofia? Não? Ou já? Não, professor. Ainda não. Mas tem vontade, né, de dar continuidade? Sim. Então, insista aí nos concursos e também faça as adequações que nós enviamos para o professor Ellison, para a versão definitiva, e procure ele também para você dividir o seu texto para publicar artigos. E na UFP tem 2 mestrados interessantes na área de filosofia, né? Temos o mestrado profissional, que é o mais voltado para o ensino de filosofia, e temos o mestrado acadêmico. Então você, assim que sair os editais, já leia assim do início ao fim e vai aí montando um projeto de pesquisa. Sucesso, parabéns pela apresentação. Obrigada. E bem-vinda ao time da filosofia. Certo, obrigada, professor. Agora, professor Claudinei, em seguida, Andréia. Então, parabéns aí, Andréia, pela aprovação, e que você possa aí revisar o texto, né, fazer as devidas correções, para que possa encaminhá-lo aí para o trabalho final, tá? E que você não pare aí, né, possivelmente você vai continuar. Não sei se você tem outra formação também. Não, ainda não. Pretende fazer a conexão com outra área, de qualquer modo, e se você pretender fazer uma outra conexão, essa leitura vai te dar muita base, muita alicerce aí, já tem um alicerce bom para poder enfrentar um novo desafio, tá? A sugestão do Ricardo aí, do mestrado também é interessante. E temos que avançar, né? Se for trilhar pelo caminho da docência, hoje o mercado é muito competitivo, né? Então a gente tem que avançar mesmo, não tem saída não, a gente tem que, no mínimo, ter uma especialização, 2, ou no mínimo 3 aí, para poder chegar a alguns objetivos, certo? Certo. Então, Andréia, a palavra é sua agora, acho que agora você está aliviada, né? Vai poder dormir com tranquilidade essa noite, comemorar com a sua família, com as pessoas que estiveram presentes com você durante essa caminhada aí na sua casa, na sua cidade, enfim. Isso é verdade, professor. Eu não poderia estar mais feliz por isso, porque foi um momento muito, 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 mas muito importante mesmo para mim. Eu estava mesmo aqui angustiada, nervosa, esperando essa nota. E só tenho mesmo a agradecer a Deus por tudo, a vocês, ao meu professor, ao professor Ricardo, ao Claudinei, a você, professor Ellison. Só quero mesmo agradecer agora, que é um momento de felicidade para mim, por ter colocado em prática o que eu aprendi no decorrer do curso. Isso para mim é muito importante, e daqui para frente só quero aprofundar mais e mais nas pesquisas, nos conhecimentos e nos meus estudos. Não pretendo parar por aqui. Mais uma vez, parabéns, Andréia. Agradeço ao professor Ricardo e ao professor Claudinei. Muito obrigado por mais esta banca aqui, ativamente participando, contribuindo e fazendo, né, o trabalho do aluno ficar cada vez melhor. Então, muito obrigado. Agradeço ao curso de filosofia, coordenação, na pessoa da professora Leonora, e encerro agora esta banca aqui.